Voltamos, pessoal! Estou eu de novo aqui com o Zé e a gente vai falar um pouco hoje sobre diferenciação dos tipos de programas, tipos de documentação que são necessários para as empresas, tá bom? A gente num outro vídeo falou sobre o que? A diferença do PGR, antigo PPRA e o PCMSO, que são dois programas legais. Mas eu preferi fazer um novo vídeo antes de falar sobre o PGR, sobre o PGR e o PCMSO. E aí, nós vamos tentar diferenciar outros tipos de programas, até porque a gente fez dois vídeos falando, sobre os adicionais ocupacionais, né, insalubridade e periculosidade. Então, é importante que a gente também diferencie onde é que eu vou encontrar se o determinado ambiente é insalubre, se é perigoso, se é um programa de gerenciamento de risco, se eu estou falando sobre condições especiais de trabalho, enfim, existe uma série de documentações de segurança do trabalho. Segurança do trabalho é um negócio que é cheio de papel, tá bom, gente? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco as diferenças, tá certo? Entre os documentos legais que são necessários para as empresas, tá bom? Especialmente para vocês saberem as diferenças entre eles, certo? No que diz respeito à legalidade e o que cada um deles tem de conclusão, tá certo? O que cada um deles pode trazer de informação relevante para a empresa e a necessidade e obrigatoriedade deles, a depender também do tipo de atividade da empresa, tá bom? Então vamos começar pela parte dos adicionais ocupacionais, tá certo? A gente falou um pouco sobre eles, sobre a insalubridade, sobre a periculosidade, sobre as questões dos graus, tá certo? Então, o que vai definir qual atividade, na verdade, tem direito a um adicional ocupacional ou não, seja ele de insalubridade ou periculosidade. O que vai definir é o que a gente chama de laudo de caracterização de insalubridade e o laudo de caracterização de periculosidade, ou pode ser feito ambos no mesmo documento. Então pode ser um laudo de caracterização de insalubridade e periculosidade para uma determinada empresa, por exemplo. Então, naquele laudo em específico, vai ser feito um levantamento ambiental, tá certo? E vai ser dito o seguinte: as funções, os setores, os ambientes que se encontram em situação técnica de insalubridade e periculosidade, de acordo com o que está descrito na norma regulamentadora número 15, que é a norma que fala de atividades e operações insalubres, e na norma regulamentadora número 16, que é a norma que vai falar sobre atividades e operações perigosas, tá certo? Então, o laudo de insalubridade é o o documento que vai laudar, né, que vai dizer quais são os ambientes, quais são as atividades que tem caracterizado tecnicamente, de acordo com a NR15, tá certo? As atividades insalubres ou perigosas. No caso da NR15, atividades insalubres, no caso da NR16, atividades perigosas, tá bom? Então, essa é a função do laudo de insalubridade. Perceba uma coisa, gente, o PGR, antigo PPRA, o antigo PPRA, agora o PGR, tá? Ele não tem a função de dizer se um determinado ambiente é insalubre ou não, certo? Qual é a função desse documento, tá? A função dele é fazer um gerenciamento de riscos, tá bom? O inventário de riscos e o plano de ação, tá certo? O que esse programa vai fazer? Esse plano vai dizer, ele vai falar quais são os riscos, em que níveis esses riscos se encontram, quais devem ser os controles necessários a esses riscos, quais as medidas necessárias para mitigar esses riscos, quais os planos para a melhoria dos ambientes de trabalho no que diz respeito a esses riscos, tá bom, gente? Então percebam, é muito importante que vocês entendam uma coisa: esse cara, ele não conclui nada quanto à insalubridade, tá bom? Ele não conclui nada quanto a se a pessoa tem direito a receber um adicional ocupacional ou não, seja ele de insalubridade ou periculosidade. Ele tem um único dever, o dever dele é de monitorar os ambientes no que diz respeito aos riscos, tá bom? Então ele não conclui basicamente nada, ele prescreve mudanças, ele prescreve controles a partir de avaliações quantitativas e qualitativas realizadas, tá bom? Então a conclusão do do PGR, antigo PPRA, ela não é de insalubridade, ela não é de condições especiais de trabalho, tá? A gente está falando aqui sobre gerenciamento de risco, melhoria do ambiente de trabalho. Então esse programa aqui, o PGR, ele é super importante no que diz respeito a controle dos riscos, gerenciar esse risco. Gerenciar, gente, é
administrar o risco, tornar ele um risco aceitável, tá bom? Não tornar ele um risco grave, tá certo? Não deixar com que as coisas se tornem graves, tá bom? Então o PGR vai ter essa função de reconhecimento do risco e de gerenciamento, monitoramento desse risco, tá bom? Isso é de suma importância, porque esse programa aqui ele não tem nada a ver com insalubridade e periculosidade. Ele vai sim se utilizar dos mesmos parâmetros dados na NR15 e NR16 atualmente, tá bom? Ou também pela CGH, tá certo? Que é a norma internacional. Mas ele vai se utilizar dos mesmos parâmetros dados na NR15 e 16 para fazer o quê? Esse monitoramento do gerenciamento do risco, tá bom? Mas ele não conclui absolutamente nada no que diz respeito à insalubridade e periculosidade. Ele vai falar sobre os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Perceba uma coisa, o PGR não falava disso, o PGR também vai falar disso, a gente vai falar na nossa aula sobre PGR, tá bom? Então ele vai monitorar esses riscos, tá certo? Mas percebam, ele não vai ter função nenhuma de laudar tecnicamente uma situação de insalubridade, tá certo? Ele vai simplesmente dizer como ser feito o gerenciamento dos riscos ocupacionais existentes, inventariados no inventário de risco e como deve ser o plano de ação no sentido de melhoria dos ambientes de trabalho, tá certo? Então esse programa ele é um programa, digamos assim, de prevenção, tá certo? Ele é um programa que é um plano que ele vai ajudar na prevenção dos riscos. É como o próprio nome antigo dizia, né? O programa de prevenção dos riscos ambientais, né? Então ele ele é mais um programa de prevenção. O laudo de insalubridade ele é um programa que lauda a caracterização ou não de um determinado ambiente que está insalubre ou está perigoso. Beleza? Esses dois programas causam uma grande confusão. E ainda tem um terceiro programa que causa uma certa confusão, tá bom? Que a gente vai chamar ele de LTCAT, tá certo? O LTCAT é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Perceba uma coisa, gente. Esse LTCAT, ele também não tem nada a ver com o laudo de insalubridade e com o PGR. Ele conclui uma outra coisa. A conclusão dele é de quê? De uma condição especial de trabalho, tá certo? Essa condição especial de trabalho ela é dada e definida para benefícios previdenciários, certo? Por exemplo, que benefício previdenciário é esse? Aposentadoria especial, tá certo? Então, a aposentadoria especial ela deve ser concedida pelo INSS às pessoas que se expõem a condições especiais de trabalho. Que condições especiais de trabalho são essas? Condições de exposição a agentes nocivos regulamentados em legislação específica do INSS, tá certo? Então, a pessoa tem direito a se aposentar em menos tempo, tá certo? Ou 15, 20 ou 25 anos, tá bom? A depender da condição especial de trabalho dela, especificamente em relação à exposição a agentes nocivos, tá bom? Então, vamos pensar nisso aqui, tá? O LTCAT, então, basicamente, ele é um documento que ele é necessário e pedido por quem? Pelo INSS. Ele tem a ver com questões previdenciárias. Já o PGR e o laudo de insalubridade são de naturezas diferentes e de, inclusive, instituições que cobram diferentes, tá certo? No caso do PGR, quem faz a cobrança da existência desse PGR é quem? A Secretaria Especial de Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. Então, é o setor que é responsável por, digamos assim, regulamentar as ações de trabalho e emprego no Brasil, tá bom? Então não tem absolutamente nada a ver com a parte previdenciária da coisa, com a parte de benefícios previdenciários, com a parte de aposentadoria. Isso aqui já é vinculado a um outro departamento do Executivo brasileiro. Já o PGR, ele já é normatizado, ele já é pensado, ele já é cobrado pela parte da Secretaria Especial de Trabalho e do Ministério da Economia, tá bom? Então percebam bem, são áreas diferentes, apesar de que, mais uma vez, o monitoramento, a avaliação mesmo sendo quantitativa e qualitativa, são semelhantes, são descritas e são dadas normalmente pelas mesmas normas, tá certo? Mas, no entanto, são documentos diferentes, cobrados por instituições diferentes e concluirão coisas diferentes. No caso agora do LTCAT, que é o que a gente está falando, ele vai concluir se o trabalhador tem direito ou não tem direito a uma aposentadoria num tempo menor do que seria a aposentadoria de uma pessoa que trabalha numa atividade que não seja de risco, tá certo? E essa é a conclusão do LTCAT, tá? Então ele vai avaliar os riscos existentes no ambiente de trabalho e a partir daquela avaliação ele vai dizer o seguinte: os trabalhadores tinham exposição a esse tipo de agente
E esse tipo de agente dá direito que ele se aposente lá com 25 anos de trabalho. Se ele trabalhar com aqueles 25 anos ininterruptamente, de forma permanente, de acordo com o que está descrito na legislação do INSS. Tá certo? Então percebam, aqui nós estamos falando de 3 documentos. Um que vai respaldar a empresa no que diz respeito a pagar ou não adicionais de insalubridade. Isso vai ter mais efeito para questões legais de justiça do trabalho, por exemplo. Esse aqui vai ter efeitos em relação ao antigo Ministério do Trabalho, né, hoje Secretaria Especial do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia, e esse aqui vai ter relações com previdência social, aposentadoria especial, certo? Condições especiais de trabalho, tá bom? Então esses 3 são os documentos que normalmente causam mais, digamos assim, nebulosidade, as pessoas nunca sabem a diferença dos 3, então nós vamos ter PGR, LTCAD e laudo de insalubridade. Ambos têm 3 funções completamente diferentes, conclusões totalmente diferentes, tá certo? E aí a gente vai ter uma série de outros programas. Eu não queria estender muito esse vídeo porque esses 3 são os mais importantes, os que causam mais dúvidas na nossa cabeça. No entanto, é importante que a gente fale também de outros. Por exemplo, laudos ergonômicos do trabalho, tá certo? No caso, laudos, a gente pode também chamar de análise ergonômica do trabalho. Essas análises ergonômicas, hoje, elas vão estar sendo cobradas também dentro do PGR, tá bom? O que seria isso? Seria uma análise ergonômica dos locais de trabalho, tá certo? Então, são laudos que serão dados, dando questões de medidas de controle, medidas de melhorias do ambiente de trabalho na área ergonômica, na parte de melhoria do mobiliário, na parte de melhoria de layout de empresa, iluminação e uma série de coisas vinculadas, tá, aos riscos ergonômicos que a gente viu, inclusive, em aulas anteriores, tá bom? Então, esse é um outro programa. A gente vai ter o programa de proteção respiratória para empresas que possuem necessidade de que haja um monitoramento respiratório maior por uma questão de exposição a poeiras, gases, vapores, tá? Então, tem o que a gente chama de PPR. A gente tem ainda programa de proteção auditiva, tá? Que é para as empresas que possuem, né, uma exposição a ruído ainda mais elevado, e aí você precisa ter uma acurácia maior em relação a esse tipo de situação. Então existem o próprio PCMSO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, tá certo? Então tem uma série de programas, de documentações, de formas de você monitorar essas exposições dos trabalhadores e ajudar ainda mais as questões de manter a saúde e a segurança do trabalho em dias dentro das empresas, tá certo? Então não é só o PGR, não é só o LTCAT, não é só o PCMSO, existe uma série de outros programas, a AET, eu tenho o PPR, o PGR, tem uma antecipação de riscos, eu tenho uma série de outros elementos de segurança do trabalho que a gente pode trabalhar a fim de aumentar e melhorar as possibilidades de tornar esses ambientes de trabalho mais saudáveis e mais seguros. Nos vemos na próxima aula. A gente vai falar um pouco sobre os PGRs e em seguida nós falamos também sobre o PCMSO. Valeu!